Esta história original pertence ao canal KS Studio e sua repostagem, seja da história ou do vídeo, não é permitida. Plágio é crime. Obra protegida sob Lei 9.610. Atenção! Esta produção é totalmente amadora e independente, com recursos muito limitados. Pedimos a você que está ouvindo compreensão. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente o que achou do capítulo. Com sua interação, o canal cresce e a qualidade dos vídeos também. Novos capítulos toda quarta-feira, às 18 horas. Classificação indicativa. Mais 18 anos. Capítulo 3. A audácia é uma faca de dois gumes. Lily estava adiando sua volta para casa o máximo possível. O tempo que ela tinha passado procurando seu carro não tinha sido suficiente para acalmá-la. A ansiedade pela conversa que teria com seu em breve ex-namorado borbulhava no fundo de seu estômago, causando azia. Ela só queria chegar em casa e dormir por pelo menos 24 horas. Mas era certo de que ele estava lá. Afinal, tinha a chave de casa, ensaiando seu espetáculo. Ela precisava preparar a alma. Uma voz conformista já sussurrava no fundo da sua mente, dizendo que assim eram os homens e que não havia o que fazer. Essa voz queria induzi-la a ficar naquele relacionamento sem futuro, com a desculpa de que não existia homem perfeito. Era esse tipo de pensamento idiota que arrastava as mulheres para casamentos falidos. Talvez chegasse o dia em que Lila estivesse desesperada o suficiente para aceitar algo assim, mas não seria aquele. Garrett sequer teria a chance de enumerar suas várias justificativas esfarrapadas. Era o fim e pronto. Assim que chegou ao seu prédio, viu o carro dele estacionado em uma de suas vagas, o mesmo que ele usou de motel na noite anterior. Lila nem passou perto, e ainda assim sua imaginação foi forte o suficiente para fazê-la sentir o odor de sexo nele. A humilhação a fazia tremer por inteira, como se tivesse mergulhado em um lago semi-congelado. Ela passou a viagem de elevador treinando o que ia dizer, inflamando o ódio e a raiva que derrubaria sobre Garrett. Aquele homem sem consideração ao coração. Antes de entrar em casa, ela respirou fundo 3 vezes e só então abriu a porta. Sentado no sofá como um rei, estava o traidor. O semblante estava calmo e tranquilo, como se tivesse acabado de acordar num domingo qualquer, e não no dia seguinte a coisa mais infeliz que ele já tinha feito na vida. Ah, você tá aí, disse Lila com desprezo despreocupado que ela havia treinado por anos. Bom dia para você também, querida, ele retrucou debochado. Pelo que parecia, ele não tinha pretensão de pedir perdão. Já que tinha gasto tanto tempo naquele casinho, provavelmente iria trocar Lila pela piranha loira. Era melhor para ela. Quer dizer, com certeza ia doer mais, exponencialmente mais. No entanto, sem ele rastejando aos seus pés, seria bem mais fácil resistir à tentação de perdoá-lo. Que vá com ela, de preferência para o quinto dos infernos. Pensei que não ia voltar mais para casa, continuou ele. Já é fim de tarde e você não tinha dado as caras? Estava me preocupando. Não sou criança e você não é meu pai. Não controle meus horários. Ela cortou bem mal-humorada. E então Garrett usou o truque mais sujo e velho que um homem poderia usar. Ele realocou sua culpa em outra pessoa. Como você pode falar comigo assim? Ainda mais depois do que você fez. A voz dele nunca soou tão trêmula e magoada quanto naquele momento. Como é que é? Lila largou o sapato que tinha tirado do pé. Você acha que eu não sei por onde andou? Ele puxou o celular e mostrou uma foto a ela. Estava um pouco borrada, como se tivesse sido tirada às pressas. Mas ainda assim dava para vê-la beijando Mateu na porta do apartamento dele. Quem diabos tinha tirado aquela foto? Nem por um segundo ela notou que alguém os observava. Isso era ruim, muito ruim. Garrett era chefe de Mateu. Com certeza usaria isso para retalhar contra ele. No nosso aniversário de 2 anos, ele declarou seco, ódio queimando em seu olhar. Eu nunca imaginaria uma coisa tão baixa vindo de você. Calma aí, as coisas não foram bem assim. Lila gaguejou nervosa. De todos os cenários que ela imaginou para aquela conversa, aquele era o mais improvável. Vai negar as provas bem aqui na sua cara? Não seja tão cínica, Dalila. Não estou negando nada. Passei sim a noite com outro enquanto você...
Te esperava aqui feito um otário, doente de preocupação, enquanto você dava para outro. Ele engasgou nas próprias palavras. Como aquele filho da puta tinha descaratez de dizer aquilo, quando ele sabia muito bem o que tinha feito? Ah, não. Enquanto você comia outra, ela finalmente conseguiu explodir. Eu te vi trepando com a tua funcionária dentro daquele carro. Você não tem vergonha nessa sua cara, seu cachorro. Essa é a desculpa que você vai usar? Sério, ele riu sem humor. Então vamos lá. Quando isso aconteceu? Quando você saiu ontem, enquanto a trouxa aqui cozinhava o jantar. Eu dei uma passada na casa do meu avô. 1 hora depois eu estava de volta. Ele arrastou o dedo no telefone, passando para a foto seguinte. E lá estava Garrett, do lado daquele adorável velhinho, convenientemente na frente de um relógio. Não adianta me mostrar foto nenhuma. Eu vi o que aconteceu. Eu estava lá. Quer saber? Não tem para que discutirmos. Ele foi atropelando a fala dela. Minha consciência está limpa. O que eu não vou permitir é que você faça esse tipo de coisa e depois tente jogar na minha conta. Os olhos de Lily estavam esbugalhados, a boca escancarada. Como alguém podia ser tão hipócrita e cara de pau daquele jeito? Como ele podia olhar no fundo dos olhos dela e mentir daquela maneira, tão descarada? Ela não sabia o que dizer. Já tinha sido traído milhões de vezes, mas nunca tinha recebido uma reação daquelas. Os caras ou negavam até a morte ou não ligavam para o fato dela ter descoberto. O que porra Lila deveria fazer numa situação daquelas? Foi bom que você passou o dia inteiro fora, porque assim eu tive tempo de tirar todas as minhas coisas daqui com calma. Ele pôs a mão no bolso. Eu só voltei para devolver a chave e saber se você estava bem. Garrett jogou a chave na mesinha de centro com desleixo. Como é que é? Aquela conversa devia ter derretido o cérebro dela, porque Lila já não conseguia entender o que ele estava falando. Acabou, Lila. Eu te amo, mas mulher nenhuma vai pisar assim em mim e sair ilesa. Mesmo que seja a mulher da minha vida. Ele disse com um suspiro cansado. Lila continuou imóvel no meio da sala, como uma estátua de mármore, ou uma gárgula dada a expressão no rosto dela. Garrett passou por ela e foi até a porta, mas antes de sair, deu uma última olhada por cima do ombro e disse: Por favor, esqueça meu número. Não ligue ou mande mensagem. Eu preciso de tempo para me curar. Adeus, Lila. E assim ele saiu, batendo a porta como um furacão. Lila se deitou no sofá em completo choque e passou a próxima meia hora tentando entender o que tinha acabado de acontecer. No dia seguinte as coisas estavam anormalmente calmas. Mateu não ouviu nenhum falatório ou roda de fofoca na empresa. Sequer recebeu alguma mensagem de Hillary, apesar de tecnicamente ter dado um bolo nela. A loira também não apareceu no trabalho. Mateu só queria fingir que nada tinha acontecido, mas estava preocupado. Talvez Hillary soubesse que ele tinha visto tudo. Talvez influenciasse Garrett para que o demitisse. Procurar emprego com a atual economia seria dureza. Mas as horas correram e nada aconteceu. No fim do dia, Mateu tinha se convencido de que tinha ficado ansioso por nada. Hillary provavelmente estaria morta de vergonha caso ela soubesse que ele tinha testemunhado seu caso de amor. Talvez ela mesma se demitisse. Ele foi para casa acreditando na esperança de que tudo ia ficar bem, contanto que ele não dissesse nada. No entanto, ele foi otimista demais. Plantada na entrada de seu prédio, estava sua leviana colega de trabalho. Por um segundo, Mateu achou curioso a sensação de vê-la novamente. Ela continuava a mesma cópia de um modelo da Victoria's Secret, é claro, mas algo havia mudado. O brilho que antes rodeava ela havia sumido. Agora, Hillary era só uma mulher de pernas compridas. Bom para ele. A última coisa que lhe faltava era continuar apaixonado por alguém tão escroto. Oi, Mateu. Será que poderíamos conversar? Ela indagou, a voz triste e quase chorosa. Duvido que você tenha algo útil para me dizer. Mateu foi mais ríspido do que desejava. Mas ela merecia, já que tinha estragado os planos dele de se fazer de bobo. Por favor. Ela piscou repetidamente seus grandes olhos azuis para ele, mas não o comoveu nem um pouco. Mesmo assim, teriam de conversar, ele sabia. Decidiu que ouviria qualquer explicação tosca que ela tivesse de dar, perdoaria e seguiria em frente. Quanto mais rápido, melhor. Tudo bem. Tem uma cafeteria aqui perto, vamos até lá. De jeito nenhum que ia levar aquela dama para sua casa. Lila tinha sido a única mulher a ir lá, e ele queria que continuasse assim. Os dois caminharam lado a lado em silêncio. Mateu nunca tinha ficado tão carrancudo na vida.
Ver ela com aquela expressão de mocinha trágica só o deixava mais mal-humorado. Eles sentaram na mesa mais discreta e pediram as bebidas mais baratas do cardápio. Pode começar a falar. Mateu cruzou os braços e se recostou na cadeira. Bom, para começar, me desculpe, ela suspirou teatralmente. Primeiro por ignorar suas mensagens. Eu estava ocupada, mas não é justificativa. Ocupada? Ela não sabia que ele sabia ou era muito cara de pau? Sabe, eu não deveria ter aceitado seu convite. A verdade é que já tem outro no meu coração. Ela enxugou uma lágrima que só existia em sua mente. Ok? Ele e eu estávamos brigados. Resolvi aceitar sair com você para enciumá-lo. Eu sei, isso foi muito egoísta. Realmente tinha sido. Mas Mateu duvidava do fundo do coração que ela achasse isso. As palavras saíam da boca dela, mas o tom com que ele as dizia... Talvez Mateu estivesse ficando louco, mas era quase como se Hilary estivesse se divertindo com tudo aquilo. O amor que eu sinto por ele é tão grande, tão intenso, que me faz fazer essas loucuras. Mateu respirou fundo e repousou as mãos na mesa, pronto para se levantar e ir embora. Ele não tinha que ficar ali escutando aquela bobagem. Não incomodava ver ela falando assim, isto é, não despertava seu ciúme. Mas ele sentia quase coceira de ver alguém tão sem noção como ela alimentar a fantasia de que vivia numa telenovela dramática. Antes que tivesse a chance, porém, ele lhe agarrou seu pulso. Espero que me perdoe. Eu devia ter deixado claro que seus sentimentos não eram correspondidos, e nunca serão. O rapaz notou que algumas pessoas ao redor prestavam atenção neles. Uma irritação insidiosa começou a borbulhar dentro dele. Hilary, acho melhor você... Não, Mateu. Não há mais nada a ser dito. Você é ótimo, eu gostaria de poder te aceitar. Mas não dá. Ela se levantou, fez um carinho no rosto de um Mateu chocado e saiu. Mas que caralhos! Ele pagou a conta e voltou para casa a passos lentos. Como era difícil viver em sociedade sem agredir ninguém. 3 meses se passaram desde aquele insólito episódio. Por sorte, Mateu não foi obrigado a ver Hilary todo dia. Ela mudou de departamento. Por azar, nunca mais viu Lila. O único que continuou a ver foi Garrett. Quando se falavam, nada de explícito era dito, mas uma energia estranha pairava entre eles. Mateu tinha quase certeza de que ele sabia, principalmente porque Garrett passou a triplicar sua carga de trabalho, sempre que tinha chance. Mas como não havia feito nenhuma tentativa de demiti-lo, a dúvida sempre ficava no ar. Numa manhã de uma segunda qualquer, Mateu tentava se concentrar no seu trabalho, mas um de seus colegas insistia em puxar a conversa. Atlas tinha entrado na empresa na mesma época que Mateu. Tentando socializar o suficiente para manter a convivência boa, Mateu conversou com ele uma vez. Nunca se arrependeu tanto de algo na vida. Lembra de Hilary que trabalhava com a gente? Ele disse do nada, o corpo grande em cima de uma cadeira tão pequena que dava dor. Sim, Mateu não tirou os olhos do computador. Ela vai casar. Adivinha com quem? Com quem? Ele já sabia, é claro, mas queria fingir que não. Com o supervisor G. Atlas riu divertido. Sempre me disseram que eles tinham um trelelê, mesmo quando ele ainda namorava. Que sejam felizes, no quinto dos infernos. Mateu obviamente não queria conversar sobre aquilo, mas nem o puro tédio na voz dele calaria a boca de Atlas. Vai ser um festão. Eles vão levar os convidados para passar uma semana numa ilha tropical. Que foda, né? Por um segundo, Mateu pensou em como Lila estaria se sentindo com aquilo. Namorar com um cara 2 anos, só para ver ele se casar com uma amante em uma cerimônia épica. Devia estar doendo. Eu fico com pena da antiga namorada. É uma mancada dele, né? Mas... Atlas deslizou com a cadeira de rodinhas para mais perto. Ela não deixou barato. Não? O tom calmo era o mesmo, mas o coração de Mateu começou a bater um pouco mais rápido. Se o sorriso maroto daquele sem noção significasse o que ele achava que significava... Você deve saber. Foi da sua casa que viram ela saindo. Como é que é? Não se faz de sonso, parceiro, todo mundo está sabendo. Eu só não disse nada antes porque eu queria ver até onde você ia. Ele piscou sacana. Me fala. Comeu ela?
Mateus sentiu um calor subir por seu pescoço quase de imediato. Suas ações seguintes à fala de Atlas quase foram involuntárias. Agarrou o sujeito pelo colarinho e o trouxe para perto com a delicadeza de uma marreta. Quem aquele filho da puta achava que era? Primeiro de tudo, Atlas. Ele disse o nome como se sentisse nojo. Ela não é uma marmita para ser comida. Segundo, qualquer coisa que tenha rolado entre nós não é da conta de ninguém. Assim que largou o Atlas, Mateus se levantou e começou a catar seus pertences. Para onde você vai? O colega indagou, ainda assustado. Para casa. Se o G perguntar, diga que eu fui fuder a mãe dele. E se explodisse aquele emprego? Agora que tinha certeza de que era de saber, era óbvio que não tinha futuro naquela empresa. Mesmo que trabalhasse como 100 burros de carga, não adiantaria. Não fez o que disse Atlas. Foi direto para seu apartamento. Entrou dentro de casa tão frustrado que já foi largando tudo no chão, afrouxando a gravata e jogando os sapatos de lado. Então notou que a caixa de correio estava abarrotada de correspondência. A maioria era propaganda, mas um envelope branco no meio não era. Dentro dele havia um convite pomposo para o que seria o casamento do século e um bilhete escrito à mão. Oi, Mateu, como está? Fiquei muito triste com seu afastamento, desde que nos falamos a última vez. Claro que eu entendo você. Você precisava de tempo para esquecer. Ei, tudo bem, sem ressentimentos, eu te perdoo. Te enviei esse convite como prova de que te considero um amigo. Além do mais, você meio que contribuiu com tudo que está acontecendo, então nada mais justo que você esteja presente no grande dia. De sua grande amiga, Hillary. O universo só podia estar de brincadeira com ele. Não era possível alguém ser tão sem noção, devia ser pegadinha. Mas não era. O convite era real e dava até direito a trazer um acompanhante. Mateus se jogou no sofá, se perguntando como deveria agir diante daquilo. Enviar uma bomba em forma de presente de casamento? Ou contratar um sniper para animar a festa deles? Enquanto ele tinha pensamentos sombrios assim, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Mateus geralmente não atendia ligações desconhecidas, mas estava tão aéreo que apertou o botão verde. Alô, Mateus? Uma voz feminina familiar soou do outro lado. Sou eu, a... Lila? Ele exclamou, voltando à realidade. É, sou eu. Eu peguei seu número com um colega seu. Espero que não se incomode. Ah, não, claro que não. Como você está? Bem, e você? Eu tô ligando porque... Mateus não se importava muito com a razão da ligação. Estava feliz o suficiente em ouvi-la dizer seu nome. Soava tão bem na voz dela. Então um pensamento estúpido atravessou a mente dele. E se o motivo da ligação fosse que ela estava grávida? Faziam 3 meses que eles não se falavam, e a maioria das mulheres descobria mais ou menos nessa altura da gestação. Cacete, Mateus não sabia se estava pronto para ser pai. Nunca tinha cuidado sequer de um animal, como poderia cuidar de um bebê? Bem, não tinha mais nada a ser feito. Certamente ele não poderia sugerir um aborto. Talvez existisse algum curso express sobre paternidade. Algo que ele pudesse terminar em 6 meses. Você também recebeu um caralho de um convite para o casamento deles? Ele indagou indignada. Era pior do que ele imaginava. Sem gravidez. Só crueldade humana. Convidar Mateus tinha sido uma audácia sem tamanho. Mas convidar Lila foi pura filha da putagem. Sim, mas que porra foi essa? Ele se levantou num pulo. Né? Tipo, o quão cruel alguém pode ser? Sádicos do caralho. Ele finalizou o pensamento. Então Lila suspirou profundamente antes de dizer. Acho que deveríamos nos encontrar. Ele dirigiu até ela. Não queria arriscar esbarrar em Hillary indo na cafeteria de seu bairro. Se encontraram num restaurante italiano charmosinho e sentaram numa mesa do pátio externo. Lila parecia ainda mais linda do que da última vez que a viu. O dia estava quente, então ela usava um vestido leve de verão e farfalhava levemente com a brisa. Já Mateus, como sempre, usava o mesmo conjunto broxante de camisa de botões e manga curta, junto com a gravata vermelha. Eu sei que perguntei pelo telefone, mas como você está de verdade? Ele indagou após o garçom se afastar. Vivendo um dia de cada vez. É difícil se acostumar com a ausência de alguém, mesmo que a pessoa seja uma cuzona. Ela sorriu pequena. Não estou exatamente bem, mas podia estar pior. Lila manteve o olhar distante enquanto respondia a pergunta dele, não como quem mente, mas como quem está envergonhado de falar sobre o assunto. Era bem verdade que o fato dela e Mateus terem dividido aquela noite
Não queria dizer que eles tinham virado amigos de infância, então era compreensível. Não pela primeira vez naqueles 3 meses, ele pensou que gostaria de tê-la conhecido em circunstâncias diferentes. E você, Matheus? Como está? Podia estar melhor, na verdade. Garrett descobriu sobre nós, e tem me entupido de trabalho desde então. Ele riu sem graça. Olha, sobre isso, eu não contei nada a ele. Alguém te viu saindo da minha casa e disse a ele. Ele completou a fala antes que ela pudesse. Eu sei, a culpa não é sua. Além do mais, ele não mexeu os pauzinhos para me demitir, então está tudo bem. Mas eu fiquei me perguntando por que você não me ligou. Sabe, para avisar? Nem eu sei te dizer bem. Acho que eu fiquei com medo de você gritar comigo por eu ter te arrastado para essa confusão. A mulher deu um sorriso amarelo. Eu nunca gritaria com você. Ela ficou levemente desnorteada com a maneira como ele falou. Como se gritar com ela fosse o maior absurdo do mundo, mesmo que ela merecesse. De repente, Lila lembrou de uma das coisas sobre ele que ficou rondando sua cabeça nas semanas que tinham passado. No geral, Mateu falava de uma maneira bem juvenil, gaguejando e refazendo suas palavras. No entanto, às vezes no meio da conversa ele tinha esses lapsos de seriedade e firmeza. Era como um lembrete de que ela estava lidando com um homem adulto e vacinado. Isso fazia ela se perguntar sobre a verdadeira pessoa por trás daquela concha de rapaz tímido. Mas não era hora para aquele tipo de questionamento. Lila sorriu para ele do melhor jeito que pôde, ainda que constrangida. Era um alívio que tudo tivesse ficado bem, mesmo que na medida do possível. Mateu não tinha sido nada além de gentil e doce com ela. Seria um grande infortúnio se ele tivesse sido prejudicado justamente por isso. Para dar continuidade à conversa, ela resolveu contar a ele sobre a última interação que teve com seu ex. Quando cheguei no meu AP naquele dia, ele já sabia. Gritou comigo como se eu tivesse tido um caso durante o tempo que namoramos. Foi ele que terminou comigo, acredita? Mateu bufou desacreditado. E tudo bem, sabe? Ele já estava fazendo hora extra na minha vida. Mas isso aqui, ela jogou seu convite na mesa. Foi a gota d'água. Os pedidos dele chegaram. Macarrão carbonara para ele, lasanha para ela. Eu tive uma ideia louca, Mateu. Mas vou precisar da sua ajuda. Pode falar. Ele pôs seu talher de volta no prato para prestar atenção. Já que eles querem tanto nossa presença, Lila despejou queijo ralado na comida. Deveríamos agraciá-los com ela. Ir ao casamento? É, mas deveríamos ir juntos, como um casal. Ele engoliu em seco. Como casal? Podemos fingir que estamos namorando e esfregar nosso romance de faz de conta na cara deles. Por um segundo Mateu pensou que ela estava o chamando para sair. Que pena. Ele voltou a segurar o garfo e brincou com a comida fingindo naturalidade. Você quer arruinar a cerimônia? Perguntou depois de alguns segundos. Longe de mim, ela sorriu diabólica. Só o que eu quero é ser um incômodo. Fazer dessa semana mágica uma série de inconvenientes. Deixá-los tão desconfortáveis que lembrar do casamento sempre vai deixar um gosto amargo na boca deles. Uau! Se ele acreditasse no demônio, diria que Lila falou igualzinho a ele. Eu não sei se deveríamos. Qual é? Por que não? Isso aqui é praticamente uma intimação. Ela indicou o envelope na mesa. Eu entendo que você esteja se sentindo muito afrontada por eles, mas que bem faria revidar. Eu duvido muito que algum deles se arrependesse do que fez. A última coisa que eu quero fazer é ensinar a eles uma lição de vida, Mateu. Ela se inclinou na direção dele para falar mais baixo. Eu quero foder com o psicológico dos dois, como eles fizeram com o meu. Talvez você não entenda como eu me sinto. Eu compreendo o sentimento, e não vou fingir que estou acima de querer vingança, mas será que vale a pena ter todo esse trabalho? Quer dizer, montar um teatro inteiro em troca da possibilidade de irritá-los? Não sei. Ela respirou fundo e se recostou na cadeira. Alguns segundos se passaram enquanto Lila refletia, as sobrancelhas enrugadas de frustração. Eu entendo seu ponto. Realmente vai ser uma trabalheira, e talvez nós nem consigamos atingir o objetivo. Mas eu quero correr o risco, e não vai fazer sentido se não for você a me ajudar. Lila descansou ambas as mãos na mesa e olhou no fundo dos olhos dele.
Só o que eu vou te pedir é que você pense a respeito por um tempinho, antes de me dar uma resposta definitiva. Amanhã, talvez? Ele observou aqueles olhos escuros, tão grandes e pidões, e simplesmente não conseguiu dizer não. Assentiu suavemente, e ela vibrou de entusiasmo da maneira mais fofa que ele já tinha visto. Alguns minutos depois, Lila se despediu de Mateu com um abraço apertado e algumas palavras ditas ao pé do ouvido, nas quais ele não conseguiu prestar atenção, tendo seu hálito cálido tão perto da orelha. Mais tarde, naquela noite, enquanto se preparava para dormir, ele pensou profundamente na proposta dela. Não havia necessidade de pensar em todas as razões para não fazer aquilo. Aquelas eram óbvias. Ele focou nos motivos para dizer sim, mas infelizmente estes não eram muitos. Claro que aquele convite de casamento tinha sido praticamente uma cusparada na cara. No entanto, era quase improvável que Mateu guardasse ressentimento. Sempre foi um cara que preferia seguir em frente, deixar os momentos ruins no passado e as emoções feias enterradas no fundo do coração. Sentia uma enorme preguiça quando pensava em confronto. O único motivo válido que conseguiu pensar para aceitar aquela loucura era ajudar Lila. Ele refletiu sobre a posição dela naquilo tudo. Dizer que não estava sendo fácil provavelmente era um eufemismo. Se ele se sentiu humilhado naquela noite, o que dizer dela? Devia ser difícil seguir em frente com uma mágoa assim tão grande. Lila merecia seguir em frente. Achar um cara que a tratasse do modo que ela merecia. Ela não tinha proposto nada de tão absurdo, afinal. Eles não iam ficar rondando os noivos como vilões de um melodrama, tentando impedir a cerimônia com armadilhas mirabolantes. O máximo que teriam de fazer era circular de braços dados, fingir intimidade por alguns dias. O quão difícil isso poderia ser? Além do mais, era tão agradável estar perto dela. Passando essa semana juntos, talvez ele conseguisse formar uma amizade com ela. Ou talvez... Não, ele não devia nem sonhar com algo além. No dia seguinte, Lila não esperou pela ligação dele. Simplesmente apareceu na frente de seu prédio e avisou para que ele olhasse pela janela. Poxa, ela sabia como pressionar um homem. Quando Mateu finalmente disse um sim definitivo, ela deu mais um daqueles abraços apertados que ele gostava. Enquanto o homem aproveitava o toque dela um pouco demais, ambos alimentavam a esperança de que aquela mentira desse certo.